Segura essa muganga aí, menino. Os nomes carregam histórias, memórias e identidades. Nossa cidade, Euclides da Cunha, conhecida hoje como Cumbe, guarda em seu antigo nome muito mais do que aparenta. Mas de onde veio esse nome? E o que ele realmente significa? Então é por meio da linguagem que a gente compreende o mundo. Por isso compreender a história da palavra, os seus significados é importante. Por isso eu acredito que isso deveria ser presença inclusive nos currículos escolares, a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente vai. Uma palavra e a palavra uma revolução. O futuro é uma coisa que a gente não pode falar muito sobre ele, né? Porque não nos pertence. Agora o passado nos pertence. E o nome Cumbe nos pertence. A primeira vez que eu me perguntei sobre o que significava Cumbe, e quando eu perguntei para as pessoas sobre isso, eu vi significados muito vagos. Eram coisas que se remetiam a ser o Cumbe do Major, ser cachaça, mas ao mesmo tempo a pessoa tentar inventar uma palavra, um significado para dizer ali, só para não dizer que não sabia o que significava Cumbe, sabe? Que a gente faz no cotidiano quando não quer dizer que não sabe. O que é um ato muito... Porque a gente pode afirmar que não sabe das coisas, né? Pra gente aqui, de certo modo, é estranho ter o nome de alguém do Rio de Janeiro, né? Mesmo que seja o cara que levou a literatura, levou a guerra e a nossa região para as páginas da literatura, né? Quem está no topo é que leva o nome da história. Então, naquela época, o Euclides estava no topo da história, ele acaba que influenciando nessa perspectiva. Mas é que a gente tendia e ainda tende a diminuir aquilo que é simples, não no sentido de simplório, mas de que é de nossa origem, do nosso chão, para valorizar alguém que é de fora, como no caso de Euclides da Cunha. E hoje em dia a gente tem buscado uma outra forma, né, de enxergar. Nós vemos que a população de Euclides da Cunha não se interessa por essa história, por essa identidade. Então o nome Euclides da Cunha faz com que a cidade seja uma cidade conhecida por conta do livro, do escritor, mas o povo daqui de Euclides da Cunha não sabe quem é. Porque para se saber de Euclides da Cunha como escritor, tem que ter passado pelos bancos da escola, tem que ter lido o livro, tem que ter, pelo menos de alguma forma, ter tido contato com essa temática. Muitos veem aquela estátua ali, no centro da cidade, né, que é uma homenagem, mas passa despercebido, passa, nem dá atenção, nem olha. Se alguém perguntar quem é aquele, é Euclides da Cunha, mas não sabe toda a problemática, né, da guerra que gerou, ou ele ser o escritor, né, consagrado, né, dele ter a visibilidade que ele teve depois da publicação, da vida pessoal dele também, do que aconteceu depois que a tragédia familiar. As pessoas não se interessam por isso. Vêm lá a estátua, salvo assim, as pessoas que estão mais ligadas aos estudos, mas o povão mesmo não dá muita atenção. Não. É tanto que você não vê ninguém com a camiseta Euclides da Cunha. Não tem essa identidade forte como tem do Cumbe. E a gente não vê mesmo nessa figura uma ligação direta, apesar dele ter, claro, ter todo o seu envolvimento com a história de Canudos, que é aqui do lado, mas assim, a gente não consegue, se a gente hoje fizer uma estampa com o rosto de Euclides da Cunha, isso foge muito ao que é a marca, porque a gente não consegue identificar na figura esse vínculo direto com o dia a dia da população euclidense. Então, assim, não se tem essa contribuição direta cultural para a nossa história. Trazendo um nome de uma figura que em nada nos representa. Embora tenha articulado uma obra canônica, uma obra que alguns consideram um patrimônio da literatura brasileira, porque, de certa forma, ela se torna uma espécie de construção do pensamento literário brasileiro. Aquilo que se reporta, por exemplo, muito da nossa região, da questão da Guerra de Canudos, que talvez salvaguarde a obra de Os Sertões e o nome do Euclides,
que o nome de Euclides é posicionado e deve ter uma íntima relação à sua época de que deveria ser o nome para fazer uma referência à obra, uma ligação com Canudos e tudo. E hoje, se você chegar em Euclides da Cunha, no nosso Cumbe, e perguntar quantos leram Os Sertões, eu acredito que tem muito mais pessoas que leram José Aras do que os que leram Os Sertões, que por vezes parece uma leitura de algo que a gente... eu não me sinto, eu não sou, porque eu também não sou aquele sertanejo depois do Forte, no Euclides da Cunha. Ele não me descreve, né? Eu não me sinto ali logo após. Ao final da obra, um pequeno trecho. Então, assim, nós somos vitimados historicamente por aqueles que detinham o poder e o conhecimento. Quem detém o saber detém o poder. E há algumas décadas atrás, ou um século atrás, isso também é muito mais forte dentro da nossa sociedade. A fazer novos questionamentos, não só da obra, mas do homem que escreveu a obra, não é? De modo que este homem, ele vai dar nome a... Por exemplo, esse nome torna-se o topônimo, não é? Desta comunidade, desta cidade. E isto, de certa forma, abre brechas para determinados questionamentos, né? Inclusive questionamentos de não aceitação do nome. Porque Euclides da Cunha, no que tange a história e a memória dessas gentes, ele, ao meu ver, e aí é claro que podem haver pontos dissonantes, mas, a meu ver, ele pouco contribuiu, não é? No que concerne à manutenção e à preservação dessas memórias. É o esclarecimento da etimologia do nome, né? A confusão que se faz com relação ao nome Cumbe. Há quem diga que é pinga, cachaça, e há quem diga que é luz, que é clareza, que é iluminar, né? Tem um outro significado que é quilombo também, né? Que se atribui à palavra. Eu entendo o papel de um nome, a força que um nome traz, sabe? Um nome como Cumbe. Porque as pessoas que não pensaram sobre o Cumbe até aquele contato podem pensar. As pessoas que já pensavam se sentem mais fortalecidas a continuarem pensando sobre isso. E a gente vai criando um processo que é muito importante que se aconteça aqui na nossa terra. Rememorar Cumbe, respeitar o termo Cumbe, aceitar até o Cumbe como algo positivo, eu acho que é o ponto de partida para se pesquisar a história. E toda a história, né, do Cumbe se originou daqui, do povo de Massacará. Euclides da Cunha não tem tanta influência para os indígenas, não vejo assim, com a cidade, né? Até porque, assim, era para ser uma coisa mais bem afetiva, né? Por a gente ser indígenas do município de Euclides, mas até o momento ainda eu não vejo, precisa de algo mais para que isso seja bem forte, né? A presença do indígena em Euclides da Cunha. Deveria ter um marco lá em Euclides, dos povos indígenas, não tem, não vejo ainda até o momento. Então, a gente tem uma questão de, como eu posso dizer, de negação desde sempre. De negar a história de Canudos, negar a história da nossa própria região, negar a presença dos povos originários na nossa região. Isso é muito forte entre nós. E aí a gente volta a rememorar a história e a gente tem que entender que aqui é um local povoado originalmente por indígenas, né, os nativos. Depois, a região foi povoada pelos colonos da região, porque isso aqui pertencia a Monte Santo. E certamente, pelo tempo, utilizou mão escrava, né? E, inclusive, a gente tem indícios, né, da presença da escravização aqui na região pelos nomes das localidades. Você tem ali Pai João, Zumbi, né? Como também tem as localidades indígenas, como Muriti, Caimbé. Então, essa história precisa ser recontada e pesquisada. Mas nos dias de hoje a gente ainda encontra pessoas, né, de lá do Cumbe, de Euclides da Cunha, que não sabem a sua verdadeira história.
não sabe a verdadeira origem daquela cidade, da cidade de Euclides, né? Que se originou daqui, do Massacará. Então aqui foi um dos primeiros lugares, né? Um dos lugares que teve que deu origem, né? Que deu origem a Euclides da Cunha, que começou com o nome de Cumbe, né? Um dos lugares que teve as primeiras missões também, mas não é hoje em dia, não vejo que é reconhecido realmente como deveria ser pela população, pelos povos, né? Pela comunidade mesmo de Euclides da Cunha. Eles focam bastante na história do autor Euclides da Cunha e não vê o seu princípio, né? Sua origem verdadeira, que foi daqui, de Massacará, e depois partiu, né? Que eles construíram o Cumbe. E pessoas que vieram mesmo de África, né? Trazem a sua língua, né? Os seus falares. E Cumbe certamente veio de África. Até porque o Brasil tem muitas suas origens em África, né? Então, assim eu comecei a sentir também mais orgulho dessa palavra, desse nome. Porque fizeram tudo para subjugar o nome Cumbe, ao ponto dele preexistir somente como cachaça. E cachaça é droga lícita, né? Então esse nome Cumbe seria uma droga. Então é fácil colocar qualquer outro nome, pensar até num outro nome para a nossa cidade, só não o Cumbe, porque Cumbe reporta a cachaça. Aí vem o falso moralismo oriundo de várias esferas e várias camadas da nossa sociedade, com certeza para negar. Gustavo Barroso é um historiador cearense e vai dizer que lá no Ceará, Cumbe significa de fato biongo ou cachaça. O sentido da cachaça enquanto elemento cultural, isso é fascinante, não é? A cachaça, muitos pesquisadores têm se debruçado como um elemento formador da nossa identidade e da nossa cultura, porque essa vontade louca de execrar um elemento tão significativo, né? E ele compara, é tão significativo para essas populações, assim como o vinho é para Portugal, para a Itália. Então a gente não pode promover este apagamento. A escolha do nome em substituição, porque Euclides da Cunha seria melhor do que Cumbe, né? O que as pessoas da época sabiam mesmo a respeito do nome Cumbe? Então é muito mais a escolha de um grupo do que a escolha de algo que era forte, culturalmente forte entre nós, ou que fizesse parte da nossa história, do nosso legado. Todo indivíduo, certo, tem dois lados, né? Tem várias ideologias que perpassam o seu fazer, né? Que seja profissional, artístico, cultural. José Aras foi um cara, assim, à frente do seu tempo, um homem que estudou, que buscou conhecer, que propagou a nossa história, que escreveu, relatou, produziu, foi poeta, foi cordelista. Mas a ideologia burguesa, às vezes, está entranhada na cabeça da pessoa, que faz com que ela opte por esses outros meandros, né? De homenagens, e até de sobreviver nesse meio, porque você sabe que na nossa sociedade sobrevive quem está ligado aos poderosos. Num círculo muito pequeno, sem um debate, naquele tempo eram muito poucos que tinham acesso às questões políticas da cidade, né? Alguns poucos privilegiados, possuidores de terra, enfim. E ele, como uma pessoa letrada, tinha o poder da palavra. Então, também não sei se ele fez essa sugestão de mudança por não gostar do nome Cumbe. Talvez ele nem conhecesse essa outra origem aqui do quibundo, talvez ele não soubesse disso, provavelmente não sabia. Mas eu acho que tenha sido mais no intuito de valorizar o escritor Euclides da Cunha. Quero crer que sim. Eu volto à mesma ideia. Se a gente pensar que Euclides da Cunha, o escritor, estava em um momento de auge de valor social, inclusive ele foi escolhido para escrever a guerra, talvez colocar o nome do Cumbe como Euclides seria inserir o Cumbe na história. É dizer, tivemos a Guerra de Canudos, mas não foi só no território de Canudos. Monte Santo, Uauá,
o Cumbi também fez parte dessa história. Então vamos dar um valorzinho social aqui para que as pessoas entendam. Naturalmente, no Brasil, os nomes que são escolhidos são para homenagear alguém. E é sempre valorizando um intelectual, alguém que tem posses. Infelizmente, é o que geralmente acontecia de uns tempos para cá. A gente tem mudado um pouco esse paradigma, mas nomes de rua, nomes de escolas, nomes de praças, nomes de cidades. Boa parte delas tem esses nomes homenageando alguma personalidade que acreditam ser importante. Não necessariamente são, né? Quando a gente vai ler José Aras, a parte em que ele fala da origem do vilarejo, né, da Vila do Cumbi, que depois se emancipou para Euclides da Cunha, ele remete muitas vezes a Cumbi nos poemas que ele escreve. É tão bonito, eu acho tão lindo, é como se voltasse no passado, é como se eu enxergasse meus avós, meus bisavós. Então, é uma escolha política, mas é também uma escolha, para mim, afetiva. Eu acredito que se naquela época ele tivesse a noção do quanto a escolha do nome apagou, inclusive o nome dele da história, ele não teria feito. Porque a gente não escuta falar no José Aras. Nós escutamos o Euclides, a Guerra de Canudos, mas o Cumbi, ele não é dito. Então, se ele tivesse noção, talvez, né, não sei, se tivesse noção de quanto impactaria, ele não teria feito essa escolha, porque impactou inclusive na memória dele, do que nós construímos sobre ele. Talvez se não tivesse Euclides da Cunha e tivesse o Cumbi, as pessoas se interessassem em pensar o sertão do Conselheiro como a terra, sabe? Não a guerra em si. Então, mas me parece que essas comunidades adoram mesmo cantar esses poderosos e silenciar, não é, esses sujeitos que construíram essas memórias, que são os verdadeiros mantenedores de todo este legado. Eu conheci uma outra cidade chamada Cumbi, lá em Sergipe. Quando eu estava morando em Aracaju, eu fui numa cidadezinha chamada Cumbi. É um município de Sergipe. E eu fiquei com ciúmes. Olha só, parece bobagem, mas eu fiquei com ciúme. Porque eu disse, não, eu só tenho um Cumbi, que é o nosso. Eu nem morava aqui ainda, pra você ter noção da coisa que é essa questão da apropriação do nome, de você se relacionar com o nome, né? Com a história do nome, com a cultura do nome. Porque Cumbi para mim é o meu lugar. E se eu escutar a palavra Cumbi em qualquer lugar, eu acho que se eu for lá para Cumbi em Sergipe, o povo ficar falando Cumbi o tempo todo, eu vou chorar. Porque assim, quando o nome Cumbi me reporta a tudo isso, e a presença do que a gente pode trazer para a sala de aula. Porque hoje nós temos, por exemplo, em Sergipe, uma cidade com o nome Cumbi, que lá foi desmembrada de Nossa Senhora das Dores, acho que em 1858, 1958, não sou bom de datas. Então lá existe a cidade Cumbi, até hoje. Eu acredito, eu até precisava ir lá, para saber se Cumbi para eles, está lá a celebração, então tem um monumento na praça principal de um pontinho comercial, e um monte de sertanejo tomando cachaça, né? Então, assim, lá, aqui do lado, né? Se a gente fala Sergipe, está aqui do lado. A gente aprendeu que muitos dos nossos, desse primeiro movimento de vir pessoas para cá, famílias para se instalarem, aumentarem, fazendo crescer, que entraram por Sergipe. O Cumbi de lá é que reporta quilombo, o daqui reporta a cachaça. Então, assim, bote isso dentro do contexto histórico, faça a sua própria leitura. Eu acho que esse que é o grande convite. Cumbi resiste. E resiste porque tem até aqui do lado um Cumbi e aqui do lado não tem outro Cumbi. Para a gente contar uma história que, de repente, poderia ter alguma ligação. E, de repente, isso foi apagado, porque poderia ter vindo na tradição oral e vindo de uma negação. Cumbi é muito mais do que um nome com um significado ou com um conhecimento teórico. Eu acredito que Cumbi é experiência. Primeiro, esse termo Cumbi sempre me incomodou pela forma que era tratado, primeiro pejorativamente, né? As pessoas sempre usavam, né, na minha adolescência e infância,
eu ouvi o pessoal dizer, isso aqui nunca vai passar de Cumbi, como se Cumbi fosse uma coisa negativa, uma coisa ruim. Me pego usando Cumbi de uma forma errada, quando eu me refiro à questão de tudo aquilo que a gente precisa ver e digo que aqui nunca vai passar de Cumbi se a gente não tratar disso com mais afinco ou algo parecido. Isso, aí eu vou para casa com o maior sentimento de culpa do mundo. Eu neguei o nome Cumbi e tudo mais. Todo o carinho que eu tenho não vale nada porque eu usei essa expressão mal, entre aspas, dita. Mas só muito recentemente é que eu comecei a me identificar com esse nome Cumbi, sem nem entender por quê. Mas toda vez que eu me refiro a ele, é como se eu voltasse à minha origem. Então tem uma relação assim, de ancestralidade, de origem. A gente encontra até em obras como a de Marcelo Salete, Cumbi, algo que se reporta muito mais a gente, quando vai falar até da questão de quilombo, falar da questão do sol, que eu acho que é algo que me deixou muito mais ligado à palavra Cumbi, foi justamente quando ela também se reporta a questão do sol. O sol é algo muito mais forte e presente para quem é sertanejo. Quem bem entende de sol nesse mundo, eu acho que é um bom sertanejo. E os habitantes dos desertos no mundo afora. E aí, o conceito que era muito veiculado, né, as pessoas falavam muito que significava boteco de cachaça. E aí, eu fui, curiosamente, né, depois que eu passei pela universidade e me tornei, de certo modo, pesquisador, eu fui, né, ver a fundo o que isso queria dizer. No livro de José Aras, ele não afirma categoricamente que é boteco de cachaça. Ele diz segundo alguns, né? Então, essa tendência de dizer que é boteco de cachaça foi uma coisa que se convencionou por falta de conhecimento mesmo do termo. Na época eu fui pesquisar no dicionário de língua portuguesa, não encontrei nada. Esse termo Cumbi não é da língua portuguesa, não está dicionarizado. E aí é quando eu encontrei no dicionário Quimbundo, né, que é uma edição que está sem data, mas existem registros dele antes de 1923, é um dicionário antigo, está em PDF, a gente tem acesso, né, com a internet. E lá tem com significado de o sol, o dia, claridade. Então, isso me chamou a atenção porque nós vivemos aqui, né, eu nasci aqui, e é um lugar ensolarado, um lugar de claridade, de luminosidade. Talvez quem esteve aqui inicialmente, lá nos primórdios, né, usou esse termo para nomear. São muitas coisas para um nome só, sabe? São muitos sentimentos para uma palavra só. Então, trazendo o nome, trazendo a pele, demarcar esse lugar, é uma palavra muito gostosa de se dizer, Cumbi. Para mim tem uma poesia, tem um gosto. É um nome que me agrada profundamente. Eu gosto da sonoridade do nome Cumbi. E então, assim, quando eu estou em outros espaços que eu falo Cumbi, eu percebo como as pessoas olham, não com rejeição, mas até com uma simpatia. Aqui é, de fato, uma escolha política, é um posicionamento político ideológico. Então é uma ligação muito forte, é íntimo, né? É uma coisa mais íntima. Por isso que Cumbi é para quem é da região, até você se apropriar da história, das memórias, entendeu? Até então é Euclides da Cunha. Depois que você toma conhecimento, você passa a usar também o nome Cumbi. Eu percebo muito isso nas pessoas, até quem vem de fora, depois de alguns anos começa a falar Cumbi, Cumbi do Major, né? E por aí vai. Algumas pessoas conhecem Euclides da Cunha e outras pessoas conhecem o Cumbi. Cumbi resistiu ao tempo, né? Tanto que a gente está retomando para falar do Cumbi, da palavra em si, da poesia que a palavra transmite, da metáfora do Cumbi. Acho que o Cumbi, a metáfora, eu diria que é a metáfora da resistência mesmo. Que o tom de voz do meu pai, quando falava Cumbi, era diferente e de todos nós. Eu acho que todo mundo que trabalha com, ou que faz o uso da palavra Cumbi, nunca sai igual o jeito de falar. Cumbi tem uma coisa meio que, podia ser até uma palavra assim, mais impactante para poder significar toda essa resistência, mas Cumbi vem com um desarme.
Ela faz, nesse movimento de resistência, seria algo interessante, porque ela parece que causa um desarme. Você enche a boca e você para. Isso é resistência. A gente se arma e a gente para analisar como é que a gente vai dar o próximo passo. E a gente vai resistindo e vai avançando. E quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou cumbense, né? Eu acho que tem essa questão do passado, da história, da memória, ela mexe muito comigo. Esse nome Cumbe que a gente às vezes estampa nas roupas, nós temos hoje lojas com o nome de Cumbe, a autopeça, nós temos artistas assumindo, temos a Mel do Cumbe. Então o Cumbe hoje, né, com o passar do tempo, está mudando essa concepção negativa para algo positivo. A ideia do que a gente tem de estampa sobre Cumbe do Major, é essa ideia de reforçar símbolos que tenham o afeto do povo. Então, a gente não identifica esse afeto, essa ligação na figura de Euclides da Cunha, mas identifica no Cumbe do Major. Então, assim, a estampa Cumbe do Major, por exemplo, é uma estampa que vende, que as pessoas compram. As pessoas compram para usarem no dia a dia, compram para mandar de presente para quem é de Euclides que está fora. Então, o vínculo com a palavra, ele é inerente à nossa vontade. O nome artístico, para que eu demarcasse a importância desse nome, não só para mim, mas para os meus iguais, para as pessoas que se identificam com essa identidade do Cumbe, enquanto terra, enquanto raiz, enquanto terra-mãe, enfim, o Cumbe e seus vários significados. Numa palavra, Cumbe, eu diria memória. O Cumbe é claridade mesmo, é luz. Eu vejo meu avô quando eu falo a palavra Cumbe. Eu vejo meu avô na minha frente e a nossa vivência naquele lugar. Para mim, Cumbe eu acho que um lugar de grandes conexões. É amor. Sem dúvida alguma, é amor. Mas Cumbe é trabalho, né? Quando eu me debruço sobre a origem disso tudo. Isso seria resistência, Cumbe resistência, acho que é isso. O Cumbe, para mim, é receptividade, nossa história. Eu acho que é conforto. Aquela ideia de colo, né? Para mim, a palavra Cumbe significa casa. É um espaço onde eu entendo quem eu sou e falo a partir dele. Então ele está intrínseco a toda a minha percepção de mundo, a toda a minha essência enquanto ser, enquanto pessoa, mas está sobretudo ligado à minha ancestralidade. Aguardente, lugar de muita água, de saúde e força que vem lá do Quimbundo. Se alguém te perguntar, diga que eu sou de lá. Se alguém te perguntar, diga que eu sou de cá. Eu sou do Cumbe, eu sou do Cumbe, eu sou do Cumbe do Major. Eu sou da terra que nasceu lá no Massacará, da terra que nasceu lá no Massacará. Eu sou do Cumbe, eu sou do Cumbe, que já foi do Major. Eu sou da terra que nasceu. Os nomes não são apenas palavras. Eles são símbolos. Carregam as esperanças, os medos e as memórias de uma comunidade. E quando esses nomes mudam ou são mal interpretados, algo valioso pode ser perdido. Conhecer e entender a verdadeira origem do nome de nossa cidade é mais do que uma curiosidade histórica. É uma forma de preservar nossa identidade, de honrar aqueles que vieram antes de nós e de garantir que as futuras gerações compreendam o que significa viver aqui. Eu sou da terra que nasceu lá no Massacará, da terra que nasceu lá no Massacará. Eu sou do Cumbe, que já foi do Major. Eu sou da terra que nasceu lá no Massacará, da terra que nasceu lá no Massacará. Eu sou do Cumbe, que já foi do Major. Eu sou da terra que nasceu lá no Massacará. Bora? E nós vamos ser muito mais nós mesmos quando a gente for Cumbe.